Você sabe o que está acontecendo na UFPB? Após realização de consulta pública, a chapa Terezinha e Mônica foi eleita através dos votos de professores, alunos e servidores para assumir a reitoria. Acontece que existe uma lista tríplice e o atual presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, decidiu imposar Waldinei, o candidato mais rejeitado pela comunidade acadêmica, o qual ficou em terceiro lugar nas eleições, com apenas 5,4% dos votos. O objetivo deste episódio é de caráter informativo e o tema tem tudo a ver com a nossa proposta, porque se trata de um acontecimento histórico e de total interesse ao projeto, pois está inserido na UFPB, universidade à qual somos vinculados. Convidamos para conversar conosco Mônica Nóbrega, vice da chapa eleita democraticamente, porém até então não empossada, e Gabriela Kolontai, discente que participa do movimento UFPB Ocupada, ou Ocupa AUF. Senta que lá vem história. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast Senta que lá vem história. O episódio é especial, porque nós vamos tratar sobre os últimos eventos ocorridos na UFPB. Para isso, vamos apresentar agora as convidadas. Seja bem-vinda, Mônica. Muito obrigada, boa tarde a todos e a todas. Eu sou Mônica Nóbrega, atualmente diretora do Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes e vice-reitora eleita da UFPB. Seja bem-vinda, Gabi. Então, meninas, boa tarde a todos. Sou a Gabriela Kolontai, ou apenas Gabi. Sou estudante de serviço social daqui da UFPB, extensionista do Cine-Trava, e sou pesquisadora em gênero, travestilidade e transexualidade. Então, meu nome é Gabriela Castro e para introduzir, Mônica, eu gostaria que você explicasse um pouco como funciona a indicação para a reitoria e qual o papel do reitor ou da reitora na universidade. Bom, nós temos nas universidades públicas federais, uma lei e um decreto que regulamentam a eleição para reitor e reitora dessas instituições. Tanto o decreto quanto a lei, eles regulamentam que as instituições fazem a consulta eleitoral, Após realizada a consulta, o resultado vai para a homologação do Conselho Superior, no nosso caso é o CONSUNE. Após homologado pelo CONSUNE, há uma reunião da Assembleia Universitária, que é CONSUNE, CONCEP e Conselho Curador juntos. Nesta reunião, há uma eleição formal, E aí, a partir dessa eleição, a formação da lista tríplice. Aqui na nossa universidade, portanto, foi feita a consulta eleitoral. Na consulta eleitoral, a professora Terezinha e eu, que éramos chapa 2 na consulta eleitoral, vencemos a consulta junto à comunidade universitária. Depois, o resultado foi para o CONSUNE, foi aprovado no CONSUNE e passou para a Assembleia Geral, onde também fomos eleitas. A partir daí, foi enviada a Brasília, como é o rito, Foi enviada a Brasília uma lista tríplice. Na lista tríplice, o primeiro nome era da professora Terezinha, o segundo nome era do professor Isaac Medeiros, que ficou em segundo lugar, tanto na consulta eleitoral quanto na eleição nos conselhos, e em terceiro lugar, o professor Valdinei Gouveia, que ficou em terceiro lugar na consulta e que não obteve nenhum voto na Assembleia, nos conselhos, ele não obteve nenhum voto. A partir daí, o processo vai para o MEC e depois para o presidente da República. E, legalmente, cabe ao presidente da República escolher entre os 3 nomes da lista tríplice.
O papel do reitor e da reitora na universidade é um papel importantíssimo, porque tem sido o papel de, primeiro, liderar todo o processo na universidade, desde os processos financeiros, orçamentários, aos processos acadêmicos, processos de pesquisa, né, todos os processos burocráticos da UFPB, das universidades, na verdade, eles são liderados pelo reitor ou pela reitora. E eu digo liderados porque as decisões não são decisões monocráticas, que cabem apenas ao reitor ou à reitora, né? A universidade é formada também por coordenações de cursos, por conselhos por conselhos de centro, por departamentos, pelo Consune, como eu falei, pelo CONCEP, órgão curador. Então, a universidade tem vários segmentos, e em todos os segmentos, não, melhor dizendo, a universidade tem vários órgãos que a compõem, e o reitor e a reitora é uma liderança nesse processo todo, né? Além das pró-reitorias, obviamente, que auxiliam o reitor na tomada de decisões. Embora ele seja ou ela, o reitor, responsável, porque é quem responde perante a lei por todos os atos da universidade, a palavra final não é monocrática, não é apenas dele ou dela, né? É uma palavra que deve ser a partir dos órgãos universitários, a partir da escuta dos órgãos universitários. Mônica, apesar de ser legítima, através da Constituição, a escolha de Bolsonaro, do reitor Waldinei, por que não nomear o primeiro lugar da consulta pode representar um desrespeito com a comunidade acadêmica? É uma pergunta excelente, porque apesar de ser legítima, como você acabou de dizer, né, ou legal, digamos assim, ela não tem base nenhuma, democrática alguma. Ela não tem base democrática e, digo mais, ela pode estar infringindo a própria Constituição Federal, porque a Constituição Federal fala que as universidades têm autonomia didática, administrativa. Então, não escolher o primeiro da lista é dizer não à autonomia da universidade. Inclusive, é bom destacar que este aspecto legal da Constituição está sendo discutido no Supremo Tribunal Federal, né, através de uma ação de inconstitucionalidade. Foi uma ação interposta pelo Partido Verde, mas já tem aí como coautores, né, a Ambifes, o Andes, sindicatos nacionais, a FASUBRA. Por quê? Porque esta ação diz que tanto o decreto quanto a lei, que dão liberdade ao presidente de escolher dentre qualquer um dos três, né, da lista, este decreto e esta lei, eles infringem exatamente a Constituição, que é a lei maior. E infringem por quê? Porque quebram a autonomia delegada à universidade pela Constituição. Então, é extremamente antidemocrática. Você veja que no caso da UFPB, o reitor nomeado, que ficou em terceiro lugar, ele, além de não ter nenhum voto nos conselhos, ele teve um pouco mais de 5% dos votos da comunidade acadêmica. Isso significa dizer que a comunidade acadêmica não aprovou, não foi a figura do professor Waldinei, mas não aprovou a proposta que ele trouxe para a universidade. Porque quando nós candidatamos e mostramos à universidade uma proposta de gestão. A proposta dele foi recusada, e é esta proposta que está sendo imposta à comunidade universitária. Então, já caminhando para a finalização desse primeiro bloco, como se encontram os procedimentos para reverter essa decisão e para que a chapa eleita assuma a reitoria? Sobre a ocupação e os protestos, a gente vai conversar já com uma aluna da UFPB, que está inserida nesses movimentos,
Mas eu quero saber de você, Mônica, como isso está sendo feito na via judicial. Ok, eu até já adiantei um pouco, né? Peço até desculpas porque eu adiantei um pouco a resposta a essa questão. Então, na via judicial, no Supremo Tribunal, existe uma ação de inconstitucionalidade colocada contra a lei e o decreto, né, que dão a liberdade ao presidente de escolher qualquer um dos três da lista. Esta inconstitucionalidade está sendo discutida ainda, ela vai ter que ser discutida no plenário, mas é dizer que ela começou a ser discutida, mas aí parou, está dependendo agora de que o plenário se reúna para isso, mas a OAB entrou com uma ação pedindo que urgentemente o plenário discuta essa questão de inconstitucionalidade. Então, foi mais um acréscimo, né, a essa ação, foi a entrada da OAB. E estamos aguardando que o plenário, então, do Supremo discuta a inconstitucionalidade ou não do decreto e da lei, né, e que, portanto, sendo inconstitucional, faça com que todos, e não é só o UFPB que está passando por isso, nós já estamos com 14 instituições no Brasil com o que chamamos de interventores, pessoas que foram nomeadas, mas que não ganharam as eleições. Então, a partir dessa discussão no Supremo, considerada inconstitucional a lei e o decreto, considerados inconstitucionais, o presidente deverá ter que nomear o primeiro lugar das eleições. Além disso, nós, as candidatas, Terezinha e eu, entramos também no Supremo Tribunal com uma medida cautelar, solicitando que o ato do presidente nomeando o terceiro lugar aqui na Paraíba, que também fosse revisto, e estamos aguardando por esse ato também, por essa decisão do Supremo. Obrigada, Mônica, pelas respostas e pela participação também no nosso episódio. Agora a gente finaliza esse primeiro bloco e vamos passar para o seguinte, que é com Gabriela, que vai ser a próxima entrevistada, aluna da ocupação. Novamente, muito obrigada pelo seu tempo e por disponibilizar para a gente essas respostas que vão nos ajudar a compreender o que está acontecendo na UFPB. Eu que agradeço muito a vocês, agradeço pela importância, por vocês terem pautado este tema, que é importantíssimo, e agora não é importante para a candidatura, não é importante a nomeação apenas de Terezinha e Mônica, né? A importância é para todas as universidades públicas hoje, a garantia da autonomia, a garantia de que possamos fazer ensino, pesquisa e extensão com liberdade nas universidades, e que não nos seja imposta pelo governo uma ideologia. Então, obrigada, um abraço grande para a Gabi, abraço grande para vocês que estão fazendo esse podcast e enfim, agradecida. De início, para quem não está sabendo, a reitoria da UFPB está sendo ocupada nesse exato momento. Gabi, você que está lá na ocupação, eu queria que você falasse a razão dela estar sendo ocupada. Então, estamos aqui, antes de mais nada, pela revogação da nomeação do interventor Valdinei Gouveia e pela posse das professoras Terezinha e Mônica. E pensar a defesa de que reitora eleita é reitora empossada, é pensar a autonomia do processo democrático da universidade e de escolha dos projetos políticos para a reitoria. Pensar isso é pensar que nós, estudantes, professores, servidores, enfim, pessoas que compõem a comunidade acadêmica, têm capacidade de votar e decidir qual projeto de gestão de reitoria que nós queremos. E nós decidimos, né? Mais de 9.000 votos votaram no projeto político das professoras Terezinha e Mônica, né? E pensar essa autonomia e pensar o que está em jogo com essa intervenção é pensar e relembrar que, historicamente, a última vez que isso aconteceu foi no período de ditadura militar.
E a gente tem a noção da gravidade disso, de que uma intervenção representa para a universidade, sabe? E essa intervenção tem um alinhamento político e ideológico com os pensamentos do presidente Bolsonaro. E é um alinhamento para a privatização da universidade, sucateamento, do projeto Futurice, que quer de fato entregar a universidade ao capital privado. E aí a gente está aqui, essa ocupação, ela funciona na defesa dos pilares, né? Da educação de qualidade, da autonomia da universidade, do respeito aos processos democráticos e o respeito à comunidade acadêmica, né? Que é quem tem capacidade de decidir e votar pelo projeto político que acredita. Antes da minha pergunta, eu só quero fazer uma observação para não confundir os nossos ouvintes. Meu nome é Gabriela Castro, eu sou integrante do podcast e nesse momento estou entrevistando a Gabriela Kolontai. Ela é aluna da UFPB e compõe esse movimento que é a UFPB Ocupada. Enfim, Gabi, por que a ocupação é uma forma legítima de protestar? É muita Gabriela junta, né? Acaba confundindo. Então, a ocupação ela é uma das formas e um dos mecanismos de resistência e da luta histórica dos movimentos sociais e do movimento estudantil. Existem outras formas de enfrentamento, né? Enfrentamento jurídico, que é o que a OAB tem feito com a DPF lá no STF, que inclusive está andando e a gente tem esperança de que tenha uma movimentação positiva nesse sentido. Os atos que vêm sendo organizados são outras formas de enfrentamento, né? E a luta, embora seja dividida em vários métodos, em várias categorias, ela é uma só, né? Ela é pela revogação do interventor Valdinei Gouveia. Então, todas essas lutas, todas essas demandas são legítimas e são formas de enfrentamento e resistência. Aqui em João Pessoa, teve um aumento dos casos de Covid-19, principalmente nos leitos de UTI. Nesse sentido, como está a proteção contra o coronavírus na ocupação? Então, a gente está trabalhando para seguir todos os protocolos de segurança da OMS, né? Então, a gente tem utilizado o álcool em gel, tem utilizado as máscaras, inclusive estamos aceitando doação de máscaras, álcool em gel também, embora a gente tenha bastante. E aí a gente tem trabalhado para seguir todas essas recomendações e aí fazer atividades que consigamos em um espaço mais aberto, para evitar aglomeração, evitar muitas pessoas e conseguir fazer tudo com o máximo de segurança possível. Foi bom você ter entrado nessa questão, porque eu já ia te perguntar isso. Como as pessoas podem fazer para ajudar a ocupação? A gente está num processo de campanha financeira, então a gente está tanto arrecadando de doações em dinheiro, que aí vocês podem acessar as nossas contas no Instagram da gente, OcupaAlf, quanto doações aqui, presenciais. E aí a gente está precisando de água, que são itens de necessidade básica, que acaba com muita facilidade, alimentação e outras coisas. E esse foi mais um episódio do podcast Senta que lá vem história. Apesar da temática de hoje não ser tão comum quanto ao que a gente costuma produzir, nós achamos de tamanha necessidade conversar com nossos ouvintes e propagar informação sobre o que está acontecendo na Universidade Federal da Paraíba. Muito obrigada por ouvirem até aqui e nos acompanhem nas redes sociais pelo Senta que lá vem podcast. E é isso, até a próxima!